Bom dia. Vamos começar hoje no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, profeta que é considerado o profeta messiânico, o profeta que mais falou, revelou sobre a vinda de Jesus. Isaías capítulo 1. Visão sobre Judá e Jerusalém, entregue a Isaías, filho de Amós, no dia de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Então esse livro está falando sobre as profecias, sobre as revelações, sobre a palavra de Isaías, A palavra de Deus entregue por Isaías na época, durante alguns reinados, na época do rei Uzias, depois Jotão, depois Acaz, Ezequias, que foram reis de Judá. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, naquela época não existia uma palavra que hoje mudaram, que hoje é uma palavra que entrega hoje nas igrejas, que nada tem com a verdade. Deus já começa assim: ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz Deus, o Senhor: criei filhos e o fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Deus já usando Isaías, já falando contra o próprio povo de Israel, de Judá, em Jerusalém, que ele criou filhos, Deus os criou, mas eles se revoltaram contra Deus. Deus os tirou lá do Egito, o cativeiro, trouxe, colocou numa boa terra e cuida deles, mas eles se revoltaram contra Deus. Foram adorar imagens, bezerros de ouro, imagens deixam daquele outro Deus e se entregaram aos pecados e não obedeciam ao Senhor. Eles citavam, não é que eles não citavam o nome do Senhor, não, tá? Eles continuavam falando, não, sou o meu Deus, o Senhor, como os religiosos de hoje falam. Só que viviam outras práticas. Na desonestidade, na prostituição, nos roubos. E por tal motivo, Deus está falando, olha, o boi conhece o dono, o jumento sabe onde tem o alimento dele. Mas o meu povo, esse povo que eu criei, esse povo que eu resgatei, eles não querem conhecimento, não querem saber de mim. Diz mais: ai que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perverso, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insiste na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chaga, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrandos, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade, e diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. A consequência do pecado, a consequência do erro, a consequência da desobediência é sofrimento.
Não tem escapatória, é sofrimento. Aquele povo que Deus tinha prometido, falou: esse é o meu povo. Todas as nações sabiam que aquele era um povo de Deus, era um povo protegido de Deus, era um povo cuidado por Deus. Temia porque sabia que Deus é que lutava, pelejava por eles. Este povo se afastou de Deus. Este povo entendeu de viver de acordo com as outras nações, aprendeu o costume dos outros povos. Aí foram fazer tudo que não presta. É prostituição, é fornicação, é adultério, é desonestidade, é corrupção, é mentira. Tudo aquilo, maldade, mortes, tudo. Mas mesmo assim, fique bem claro que mesmo assim, este povo desobediente não deixava de citar o nome do Senhor. Eu tenho dito, gente, que essas citações labiais, não só falam, Deus é meu Deus, o Senhor é meu Deus, eu amo Jesus. Isso nada resolve se nós não estivermos praticando, vivendo o Evangelho, se nós não estivermos praticando a palavra de Deus. Este povo foi consumido, nós vamos ver Isaías avisando e mostrando aí, nós vamos ver que depois realmente aconteceu, o povo todo foi consumido, sofreram, foram várias vezes para o cativeiro, foram para a Síria, foram para Babilônia, morreram por doença, pestes e tudo mais por causa da desobediência. Por não respeitar a palavra de Deus. Deus falou: não, eu cuido de vocês, vocês têm que me obedecer. E mesmo assim nós vivemos hoje a mesma coisa. O povo fala que ama o Senhor, mas vive na desobediência. O povo fala que ama Jesus, vão até a igreja, cantam, dançam, pulam, mas não respeitam a palavra. A mentira, o engano. E acontece absurdo, você encontra pessoas que se dizem cristãos: não, eu sou diácono, diaconisa, eu sou presbítero, eu sou irmão, tem X anos na igreja X, sou da igreja essa ou aquela, denominacional, e você vê um comportamento infame, pior do que o comportamento das pessoas no mundo. Aí depois esse povo vem lamentar: não, por que está acontecendo isso? Eu estou clamando a Deus, vou fazer uma campanha para Deus me ajudar nessa, naquela área. Deus não vai te ajudar se você não se converter. Castigo, punição, sofrimento, dor, só acontece porque Deus assim quer. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado, foi abandonada a filha de Sião, a cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verdura, uma cidade sitiada. Não tivesse o Senhor dos Exércitos deixado algum sobrevivente, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouvi a palavra de Deus, ó príncipes e líderes de Sodoma. Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Olha, se não fosse Deus que ter deixado um pouco num resto de pessoas aqui em Judá, já era para ter consumido tudo como foi consumido lá em Sodoma e Gomorra. Mas Deus entendeu de deixar um pouco ainda. Mas agora presta atenção, o príncipe, o que ele está falando? Para os líderes, os sacerdotes. Escuta, presta atenção, volta para o Senhor. A mesma coisa nós falamos hoje. É necessário as pessoas se voltarem para o Senhor. É necessário se acertarem com o Senhor. É necessário saber que Ele é Deus, que Ele que comanda tudo. É necessário saber que sem Ele nós não conseguimos nada, nós não vamos a lugar algum. É necessário isso. Indaga o Senhor: que me importa os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tanto holocausto? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, carneiro e da gordura do novilho cevado. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiro e bodes.
quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasse os meus átrios? Basta me trazer oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações, não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repleta de iniquidade. Eu falo com ele, olha, por que vocês vêm cá reunir? Vocês vêm pro templo, vocês trazem sacrifício, vocês estão falando que ficar cantando, falando meu nome. Para com isso, fica trazendo dinheiro, oferta, desafio, eu não quero saber disso. A mesma coisa é hoje. Essas reuniões, tem igreja aí que tem culto praticamente todos os dias, reuniões disso, reuniões daquilo, campanhas, desafio, as pessoas levando dinheiro, não para campanha dessa, é para isso, para aquilo, pegando paninho, toalha, um monte de bobagem. Deus está falando, não quero saber disso. Deus quer saber de conversão, Deus quer saber de mudança. Ele falou que ele não tem prazer nessas reuniões. Hoje nós estamos vendo reuniões que é lotada de pecado. Templos grandes, lotados, cheios, mas tudo de pecadores. Não é pecadores arrependidos, não. Pecadores, quanto mais que querem continuar, vão permanecer no erro. Templo lotado de adúlteros, de ladrões. Não só os templos, como os altares também, os altares. Pessoas desonestas, maldosas, caluniadoras, assassinas, tem tudo nos templos. Mas estão aí citando o nome do Senhor, estão cantando, estão batendo palmas. Deus não quer saber disso, não. Quer saber realmente de arrependimento, um coração arrependido. Deus quer saber de mudança. Essa papagaiada, não, eu vou subir um monte, eu vou jejuar por tanto tempo, eu estou subindo, eu estou falando com Deus, eu vou chorar. São lágrimas de jacarés, lágrimas de crocodilos. Isso não vale nada. O Senhor quer arrependimento, ele falou que ele não recebe essas orações, que para ele é como uma maldade, é um incenso abominável, essas orações, esses cantos, essas cantorias que tem, mas eles continuam no pecado. Se não tiver mudança. Naquela época Deus falou lá em Judá, usou Isaías para falar, e ele continua falando no dia de hoje a mesma coisa. Porque esses cultos hipócritas continuam cada vez mais, e Deus condena esse tipo de culto. Deus condena esse tipo de reunião. Nós temos que abandonar a religião, nós temos que ser sinceros, nós temos que nos converter por inteiro. As vossas comemorações de lua nova, as vossas festas fixas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderem as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvireis, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirais da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. É isso que Deus quer. Deus falou naquela época, usou Isaías falando, cobrando do povo, e ainda continua cobrando hoje. Falou, olha, quanto mais vocês levantam as mãos para mim, eu não vou atender. Quanto mais vocês multiplicarem as suas orações, eu não vou ouvir. Porque estão cheios de pecado, cheios de mentira, de engano, de adultério. Isaías estava pregando em Jerusalém, lá para ajudar. Da mesma forma, hoje nós falamos isso aqui. Templos grandes, lotados, cheios. Hoje nós vemos reuniões de 1.000, 2.000, 3.000, milhares de pessoas. Centenas e outros.
mas tudo ali o pecado prevalecendo. O que vem é simplesmente religião. Pregadores se comprometem somente em agradar o povo, fazer a vontade do povo, assim como Israel naquela época. Deus não quer saber disso. Deus falou, eu não vou atender. Quando vocês estão levantando as mãos para mim, pedindo socorro, eu não vou atender. Ele falou que eu escondo de vocês os olhos. Quando estenderem as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei. Ah, pastor, eu oro de dia, oro de noite, oro de madrugada, eu acordo de madrugada para orar. Eu jejuo, eu subo um monte, eu desço um monte. Ah, eu oferto, eu faço isso, aquilo, sacrifício. Deus não quer saber disso, Ele não está atendendo, Ele não está ouvindo, Ele não vai atender. Se você não abandonar o pecado, se você não abandonar a prática errada, se você não aprender a praticar o evangelho, Ele está clamando o tempo todo, muda. Aprender a fazer o bem, buscar o direito, corrigir o opressor. Faça o que é certo, converta-se ao Senhor. Caso contrário, é só dor, só sofrimento que vai enfrentar. Se você mudar, se você se converter, transformar a sua vida, deixar de querer agradar o mundo, deixar de querer agradar as pessoas, mas viver exclusivamente para agradar a Deus. Agradar a Deus. Aí você vai receber. Aí Ele vai dizer, então sim, vinde e arrazoemos, diz Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus falou, olha, presta atenção. Por mais grave que sejam os pecados que você tenha cometido, o maior erro que você tenha feito, o maior que seja a rebeldia, se você se arrepender, se você confessar, se arrepender, por mais vermelho que eles vão ficar branco. Eu mudo a situação, eu perdoo. Ele disse em outra parte também que Ele lança no mar do esquecimento. Do nosso pecado Ele não se lembra mais. Mas nós temos que ter arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso é só incomodação. Arrependimento é mudança de hábito, é mudança de comportamento. É necessário isso. O arrependimento verdadeiro. Sem o arrependimento verdadeiro, ninguém vai receber nada do Senhor. Mas se você se arrepender, se você se converter ao Senhor, você recebe tudo dele. Ele disse lá em Judá, em Jerusalém, através de Isaías, falou, olha, se vocês mudarem, se vocês abandonarem o pecado, se vocês se converterem, se vocês se transformarem, vocês vão receber o melhor. Mas se não acontecer, vão ser consumidos a espada, a fome, a doença, todo tipo de coisa. A mesma coisa para nós. Nós temos dois caminhos. Vida ou morte, nós temos que escolher. Ser religioso, religiosa não adianta. Ah, só porque eu vou ao templo, eu faço isso? Não. Você tem que praticar a palavra de Deus. Se não tiver a prática verdadeira da palavra de Deus, você não vai a lugar nenhum. Ah, pastor, o que eu posso fazer? Eu vou na igreja, lá na igreja tem erro, tem pecado, não sou eu. É sim, porque se você está frequentando, você está indo num lugar que você sabe que é prática errada, que está tudo errado, você está ali porque você está concordando. Você está não indo. Tem que abandonar. Ah, não, pastor, mas o pastor lá, ele é assim, mas tem uma boa palavra. Não. A palavra do Senhor você tem que pegar por inteiro, não é pela metade. A fonte não pode sair água boa e água ruim. Se tem alguma coisa errada, tem que sair e vai procurar uma igreja séria. Vai procurar uma congregação séria. Uma que viva a palavra de Deus. Que pratique a palavra de Deus. Isso para evitar você ser consumido também. Ai,
Vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda sua prata virou escória. Seu vinho nobre ficou aguado. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem o direito do órfão e não dedicam a menor atenção à causa das viúvas. Por isso mesmo, o soberano, Deus, Senhor dos exércitos, o forte de Israel, proclama: ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízos sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros, como no princípio. Quando isso se der, então sim te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade e com justiça. Os que se arrependerem. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão exterminados, e os que desprezam o Senhor perecerão. Deus avisa. Falou, olha, eu falo até com uma lamentação. Ai, ai, Jerusalém, Judá, terra do Senhor. O propósito que Deus tinha com aquele povo, a proteção, o cuidado. Uma terra que estava com manava leite e mel, terra de fartura, terra de bênção. Mas o povo contaminou. Qual povo? O povo que se dizia povo de Deus. Se corromperam, extraviaram. Deus está falando, não, agora não tem condições. Agora não tem perdão. Eu vou os tratar como inimigo. Porque quem não está agindo de acordo com a palavra de Deus, está agindo contra ela. Jesus disse assim, olha, quem não é comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se nós não estamos vivendo a palavra de Deus, nós estamos indo contra ela. Nós estamos nos rebelando contra ela. Consequentemente, o nosso tratamento que nós receberemos do Senhor é tratamento de adversário. O Senhor vai nos tratar como adversário. O Senhor tratou Israel como adversário. Era o povo dele. Aquele povo que Deus deu aquela terra. Deus desalojou todo aquele povo que morava ali. Em Jerusalém eram os jebuseus. Deus desalojou todos eles e deu a terra para Israel. Colocou o povo de Israel. Mas só que este povo também se rebelou. Deus também, então, tira eles de lá. Tratou eles como tratou os outros inimigos. Nós seremos tratados como inimigo. Nós receberemos o castigo. Nós receberemos punição. E não bênção. Porque nós nos rebelamos contra o Senhor. E isto, independente, faz questão de deixar bem claro, independente de estarmos citando o nome do Senhor, independente de estarmos falando que Deus é bom, de estarmos cantando música, de estarmos batendo palma, nós receberemos o castigo. Infelizmente, teve templos, denominações, igrejas, pessoas que começaram bem, mas se corromperam. Eu conheço denominações que começaram na prática da palavra de Deus. Hoje, para eles, como foram aumentando, crescendo, eles aceitam. Primeiro, os próprios pastores estão praticando estelionato, a extorsão nos seus púlpitos, exigindo, cobrando a oferta desse ou daquele outro valor. A casa está cheia de pecadores, porque não pregam a verdade. Hoje eles concordam com o adultério, com a fornicação, com a prostituição,
com a mentira, uma vez que eles mesmos são os maiores mentirosos. Então, qual tratamento vão receber de Deus? Vão receber tratamento de adversário, de inimigos. E isto, apesar de estar ali falando que é Deus que está fazendo, é Deus que está agindo, que amam a Deus, que o Senhor é Deus, que o templo é do Senhor, que a denominação é do Senhor, vão receber a devida punição. E esta punição virá da parte de Deus. Não é o diabo, não. Depois não adianta falar, não, o diabo está agindo aqui, ali. Não, Deus está castigando pela falta de compromisso com o Senhor, por se colocar numa posição contrária a Ele. Contudo, quanto os rebeldes, malvados, pecadores, esses serão exterminados, e os que desprezam perecerão. Os que desprezam o Senhor perecerão. Com efeito, vos envergonhareis dos carvalhos que sagraste, a eles tem dedicado a vossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolhestes para consagrar. Porquanto sereis como um terebinto, cujas folhas estão murchas, e cai do mesmo modo que acontece às plantas em um jardim sem água. O homem forte se tornará em estopa, e a sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntos, e não haverá quem apague o fogo. Então não adianta. Ah, não, hoje eu sou fulano de tal, eu sou pastor fulano de tal. Ah, eu sou bispo, sou apóstolo, meu templo é esse, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou, não, eu sou crente há X anos. Toda a presença do Senhor tem minha vida ao contrário. Quando Deus sopra, quando o castigo vem, Deus avisou lá para o povo de Israel, para o povo de Judá. Aconteceu. Cadê os grandiosos, os poderosos da época? Foram para o cativeiro, os que não morreram. Não teve acordo. Deus enviou doenças, várias doenças, enfermidades tais que não tinha cura, não tinha medicamento, pessoas morriam. Deus deu condições que os inimigos atacassem mesmo o povo ali, eles resistissem e morressem. Muitos morreram. O restante foi para o cativeiro. Morreram no cativeiro. Nós hoje somos alertados o tempo todo. O Senhor viu a palavra dele. Os isaístas que estavam falando naquela época está falando hoje, o tempo todo. Deus continua nos alertando, nos chamando a arrependimento, nos mandando nos acertarmos com Ele, mandando nós afastarmos do pecado, afastarmos da mentira, da hipocrisia. Porque a hipocrisia, estar diante de Deus falando que ama Ele, batendo palma, cantando, chorando, indo a monte, indo a templo, dando ofertas, mas tudo querendo bênção somente. Não estão querendo o Senhor. Não querem abandonar os erros. Não querem abandonar os pecados. Não vão receber nada do Senhor. Nós vimos lá que Ele disse que Ele esconde os olhos quando esticam as mãos para Ele, levanta as mãos para Ele. Ele não ouve as orações. As músicas que estão cantando, que eu nem chamo de louvor, Ele também não escuta. Ele não vê essas lágrimas de crocodilo. Ele quer somente que se convertam, que se arrependam, que abandonem o erro, abandonem essas práticas malvadas. Aprenda a temer, aprenda a respeitar, aprenda a amar o Senhor. Porque se não for assim, só existe perdição. Saber que Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele não quer dividir a glória dele com ninguém, Ele não divide. Então não adianta colocar uma imagem, uma outra coisa junto, porque Ele não aceita. Esta é a palavra dele. Vamos ser inteligentes. Por que nós vamos permitir que a morte nos alcance? Isso é falta de juízo. Se Ele está o tempo todo nos alertando, eu quero que vocês vivam, eu quero dar vida para vocês.
Nós temos que pensar sobre isso. Temos que nos converter. Nós lemos o capítulo de Isaías, o capítulo 1. Encerramos ele. E se for vontade do Senhor, amanhã nós estaremos lendo o capítulo 2 do livro de Isaías. Mas toda a resposta, a fonte de água viva, onde nós esclarecemos nossas dúvidas, é na Bíblia, está na Bíblia. Por isso eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.